Fala pessoal, professor Plínio Vilela aqui. Hoje vamos falar sobre revisões técnicas formais, mais um assunto dentro do tópico de engenharia de software, tá? Fica ligado aí então que é um assunto bem interessante. Valeu! Então vamos lá pessoal, revisões técnicas formais é um assunto interessante, fica dentro aí do escopo de validação e verificação de software, né? A gente tem que descobrir os defeitos do software antes de entregar para o cliente, as técnicas de revisão, né? A técnica de revisão serve para isso. É também conhecida como teste estático. Tá? Então, quando a atividade de teste, na verdade, pressupõe que você vai executar o software. E a revisão pode ser feita sem você necessariamente ter que executar o código, portanto, é conhecida também como teste estático, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha que bonitinho. Vamos lá. Bom, então, revisão técnica. A gente fala um pouco também sobre o walkthrough. Revisão técnica é uma técnica de garantia de qualidade, onde um subproduto do processo de desenvolvimento é revisado e comentado por um time de desenvolvedores, com o objetivo de identificar problemas, conflitos e omissões. O walkthrough já é utilizado para comunicar aspectos mais amplos sobre um projeto para uma equipe de desenvolvimento, né, e outros interessados, o cliente, a gerência e tal. Tá? Então a gente vai focar, na verdade, mais sobre revisão técnica formal. Então a revisão é uma inspeção de um objeto com o objetivo de avaliá-lo. Já existe essa história de fazer revisão técnica, já é antiga, não é recente. Tá? Surgiu, se não me engano, a primeira empresa que aplicou isso de forma generalizada assim, foi a HP, há bastante tempo atrás. E, e ela vem de um conceito de tentar avaliar o progresso do desenvolvimento de alguma coisa. No caso de software, a gente simplesmente dizer que um determinado número de tarefas foi concluído não é o suficiente para saber o progresso do desenvolvimento, porque as atividades que foram feitas anteriormente podem não ter sido feitas com a qualidade necessária e os produtos, né, os artefatos gerados não terem a qualidade necessária e o projeto ter que voltar atrás e refazer aquelas coisas. Então, uma das aplicações para revisão técnica é revisão de progresso, né? Avaliar quanto do projeto realmente caminhou, certo? Então, o progresso não pode ser avaliado simplesmente contando-se o número de tarefas finalizadas, por causa disso. Então, eu precisava de um jeito de saber a qualidade das tarefas realizadas. Então, as revisões técnicas surgiram, então, como uma forma de fazer revisão de aspectos técnicos do produto. Qualquer produto pode ser submetido a uma revisão técnica, isso que é o interessante. A parte de teste, eu só consigo efetivamente executar quando o código está pronto, né, podendo ser executado. Revisão não. Revisão eu posso fazer a qualquer momento, desde que eu tenha algum tipo de subproduto ali, algum tipo de artefato produzido, eu consigo aplicar revisão sobre aquele artefato. Até essa técnica pode ser aplicada desde as primeiras fases do ciclo de vida, né, do ciclo de desenvolvimento de software. E isso é muito interessante e muito útil para as empresas. Existe aí um range de formalidade para as revisões técnicas, né? Elas podem ser mais informais ou mais formais. Tá? Então aí vai variar, vai depender do ambiente de trabalho onde você se encontra, o que se encaixa melhor. Tá? Revisões informais pode ser feita por pares, pode ser feita na entrega de algum subproduto, e revisões formais precisam aí de um mecanismo um pouco mais organizado, né? Um certo grupo de pessoas treinadas para fazer esse tipo de revisão e o processo todo ser implantado de forma sistemática na empresa. E tem custo também, né? A motivação que eu vejo assim para se aplicar a revisão é o que fala aqui, ó, quando aplicar, né? Você fazer algum tipo de validação ao final do processo de desenvolvimento de alguma coisa e só lá é muito perigoso,
né? Então, tem um exemplo aqui, ó, do Theodore Krantz, presidente da Velcro, que ele falou assim: nosso processo era inaceitável, nós estávamos inspecionando a qualidade do produto e não manufaturando a qualidade no produto. Ou seja, eles estavam fazendo a inspeção, a revisão apenas no final do processo. E isso não estava dando bons resultados. Então eu tenho um exemplo interessante aí. Vamos supor que você tem uma fábrica de tijolos, uma rolaria. E para atender bem o seu cliente, você garante que cada caminhão de tijolo vendido, no máximo 10% dos tijolos que estão naquele caminhão teriam algum tipo de problema, não estariam com a qualidade necessária. E aí isso está no contrato, você garante isso. Só que você não tem nenhum mecanismo de qualidade, de garantia de qualidade, dentro do seu processo de fabricação do tijolo. Você só tem que garantir que não vai tijolo com defeito para o cliente. Então o que você faz? Você bota um carinha lá em cima do caminhão, toda vez que sobe um tijolo, o cara dá uma olhada nesse tijolo, se ele tiver bom, vai para o caminhão, se não tiver bom, ele joga fora o tijolo. Tá? Para garantir que você não vai perder o contrato, não vai deixar de receber por aquele caminhão. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai desperdiçar muito tijolo. Tá? Então cada tijolo que é jogado fora porque ele não tinha a qualidade necessária, foi barro lá, argila, sei lá, consumida, foi armazenamento consumido, foi toda energia para prensar, toda energia para assar aquele tijolo, armazenamento do tijolo pronto, a mão de obra para carregar de lá para cá, até chegar no caminhão e o cara jogar fora. Então todo esse custo foi desperdiçado. Tudo bem, eu garanto que o meu cliente não vai receber tijolo com problema, mas eu estou jogando dinheiro fora. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, o que eu deveria fazer? Bom, primeiro analisar todo o processo e identificar os pontos no meu processo onde eu poderia fazer algum tipo de revisão, algum tipo de inspeção de qualidade. Então eu percebo que o barro chega e é armazenado em algum lugar. Antes desse barro sair para a prensa lá, para ser moldado o tijolo, eu verifico se está com boa qualidade aquele barro, se não tem folha, se não está caindo coisa dentro dele e tal. Se tem, eu já resolvo esse problema, já descarto a matéria-prima que está ruim, já resolvo ali. Então eu evito de seguir todo o processo e investir todo esse dinheiro para no fim ter um produto de má qualidade que tem que ser descartado. E eu posso fazer isso em vários pontos desse processo. Inclusive a gente tem um nome para isso nesse processo de revisão técnica, que a gente vai ver daqui a pouco, que são os checkpoints, os pontos de verificação. Cada checkpoint tem uma lista de verificação que eu vou percorrer para ver se está tudo ok naquele ponto. Basicamente é um resumo do processo de revisão que a gente vai ver hoje. Mas isso que é interessante aí. Então, quando aplicar? Né? Então, aplicar só no fim é uma abordagem que desperdiça recursos, né? Eu gasto dinheiro, não é bom. Então, o melhor é aplicar a revisão técnica em várias etapas do ciclo de desenvolvimento, logo de início, portanto. Tá? Então, a gente tem que, nós como engenheiros de software, a gente tem que planejar esse processo todo, né? Então, o que vai ser revisado, os resultados esperados de cada revisão, quem deve fazer a revisão e determinar checkpoints dentro do ciclo de vida onde a revisão deve ser aplicada. Então, esses checkpoints são exatamente esses pontos onde vai ser executado o processo de revisão. Então, aqui tem alguns exemplos de checkpoints dentro de um ciclo de vida comum aí, né? Então, logo que eu faço levantamento de requisitos, quando eu faço o plano de teste, quando eu tenho o projeto preliminar e etc. Então, isso aqui vai variar de acordo com o processo de desenvolvimento que você estiver utilizando, mas é interessante identificar onde colocar esses checkpoints. Parte do planejamento aí é determinar também quem participa dessas reuniões, que tipo de informação é necessária antes de acontecer uma revisão, tá? Se preciso atender alguma pré-condição antes de poder fazer a revisão, etc. Também é importante ter um checklist. O checklist é basicamente aquela listinha de verificação as perguntas que eu vou fazer sobre o artefato que está sendo revisado. Tá? Então, basicamente, a checklist é que nem aquele checklist de avião, né, que copiloto faz copiloto, etc. Né? Então, verifica o flap, verifica os controles e tal. Então, no software vai ser a mesma coisa. Cada checkpoint, que é onde eu vou ter um processo de revisão ali acontecendo, uma atividade de revisão acontecendo,
para cada um desses pontos, eu sei quais são os artefatos que vão ser revisados, e aí eu determino previamente um checklist, uma lista de perguntas que vão ser feitas. E claro, os resultados obtidos desse processo são a melhor forma que eu tenho aí de melhorar o meu produto. Isso vai realimentar o processo. Então eu vou identificar problemas, eu vou identificar omissões, defeitos, para poder melhorar o produto antes dele ser entregue. O interessante do processo de revisão é que ele proporciona um benefício logo no início do processo de desenvolvimento. Então, quanto antes eu resolver um problema, mais barato ele vai custar para mim. Tá? Se eu deixar para resolver o problema no fim, quando eu entregar para o cliente, por exemplo, ele vai custar muito mais caro. Tá? Então, quanto antes eu eliminar um problema, mais barato ele vai ficar. Aqui fala um pouquinho de um processo aí de ampliação de defeitos, né? Que é um estudo feito pela IBM. Então, isso aqui é só para justificar aí a importância do processo de revisão. Então, basicamente, aqui está falando o seguinte: se eu removo defeitos somente nas fases de teste, eu saio com um certo número de problemas lá no final. Então, à medida que eu vou percorrendo as fases de desenvolvimento, e aqui considera um ciclo de vida clássico, cascata, eu vou ampliando os defeitos que são gerados. Então, cada fase gera um tanto de defeitos e amplifica para a fase seguinte. E nas fases de teste eu removo. Então, sem processo de revisão, está dizendo aqui que eu chego lá com 12 defeitos no final. Tá? Um exemplo dado aqui. E com o processo de revisão, como eu removo defeitos antes, né, porque eu tenho processo de revisão, não é só nos testes que é removido, eu aplico o mesmo número de defeitos gerados novos a cada fase e amplificados para a fase seguinte, só que agora eu removo problemas antes, porque eu tenho revisão. Então eu chego com um número muito menor de defeitos no final. Então aqui é só um comparativo, aí, um estudo da IBM para fazer isso. Okay? Bom, algumas regrinhas aí para se fazer as reuniões de revisão técnica, né, são feitas em reuniões. Então não tem muita gente envolvida, 3 a 5 pessoas por reunião. É importante que o autor daquele artefato que está sendo revisado esteja presente, que exista um líder do processo de revisão para conduzir a revisão, e aí 2 ou 3 revisores presentes, né, que vão realmente ler o material antecipadamente e participar dessa discussão. Exige então uma preparação antecipada aí de 1 ou 2 horas, e a reunião em si deve durar no máximo 2 horas. Eu já acho muito, inclusive, mas é isso aí. Então, uma parte pequena deve ser revisada a cada reunião. Então, como que é a dinâmica dessa reunião? Um dos revisores fica como secretário da revisão para anotar os problemas encontrados e tal. Inicia-se com uma discussão sobre a pauta e uma breve introdução sobre o produto que vai ser revisado. E o autor descreve o produto, ou seja, ele caminha sobre o produto. Então, a minha experiência prática com isso é que muitas vezes quando o autor vai explicar o que ele fez, ele mesmo percebe problemas. Tá? Então, muitas vezes nem precisa do próprio revisor para identificar problemas. O próprio autor já percebe. Mas, se o autor não perceber, os revisores vão colocando dúvidas e questionamentos sobre aquilo que está sendo revisado. Não precisa ser feito somente em cima de código-fonte, por exemplo, mas pode. Eu posso fazer esse processo em cima de código-fonte, sobre um print do código mesmo. Ou posso fazer sobre qualquer outro artefato, né? Uma lista de requisitos levantados, algum modelo que foi criado. Tá? Então, sobre qualquer coisa. Até documentação, até manual para o usuário, qualquer coisa pode passar por esse processo. Os defeitos identificados devem ser anotados numa lista de problemas e os revisores preenchem um relatório sumário da revisão. Então, o que foi revisado, quem fez a revisão e conclusões e tal. Então, é gerado um relatório final aí sobre esse processo todo. Ao final da revisão, todos os participantes devem decidir se aceitam o produto, rejeitam, né, porque tem problemas sérios, aceitam com modificações. Tal. Então, tem uma conclusão aí, né, da revisão em relação à aceitação do produto. E aí é gerado uma lista de problemas e um modelinho de relatório. Esse processo é interessante, mas tem que ser bem feito, né? Se não fizer ele bem feito, pode dar problema. Então, uma má revisão pode ser pior do que não ter revisão nenhuma. Então, assim, essas reuniões são importantes, mas tem custo, né? Você tem um grupo de pessoas parado por um certo tempo fazendo essa atividade, então ela deve ser feita de uma maneira organizada
Então você tem que ter uma agenda e manter essa agenda. Limitar os debates. Então aquele momento não é um momento para bolar soluções para nada, é mais um momento para identificar problemas mesmo. E revisar o produto e não o autor. Então esse tipo de reunião não pode ser algo apontando o dedo para a pessoa. Pô, você fez isso, você fez aquilo. Tem que ser algo, vamos ver o produto em si. Limitar o número de participantes, insistir que eles venham preparados, ter o checklist daquilo lá preparado. Checklist, então, a listinha de perguntas que vão ser feitas sobre aquele material que está sendo revisado. Reservar recursos de projeto, ou seja, precisa ter tempo no cronograma para fazer esse tipo de atividade. Os revisores precisam ser treinados, precisa ter realimentação desse processo, né? Revisar o próprio processo de revisão, aprender com ele. Bom, falando um pouco sobre os checklists, então, basicamente, qualquer produto pode ser revisado, eu tenho que ter um checklist, a listinha de perguntas que vão ser feitas sobre aquele produto. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, se eu estiver fazendo a especificação de requisitos, então eu vou ter as perguntas. A análise de domínio da informação está completa, consistente, correta? O particionamento do problema está completo? Então, são as perguntas que eu vou fazer sobre aquele material que está sendo revisado, e aí cada fase aí do processo de desenvolvimento tem as suas perguntas. Tá? Então isso aqui é importante, o projeto detalhado, cada uma tem código, então tem uma série de perguntas sobre o próprio plano de teste. Tá? Então tem um monte aí de perguntinhas. Essas perguntas eu tirei do capítulo do livro do Pressman que fala sobre esse assunto. Algumas dicas sobre como implementar isso. Nem todo ambiente, né, ou grupo de pessoas é muito receptivo a mudanças e tal. Então, se eu estou colocando alguma coisa nova no processo de desenvolvimento, pode ser que haja resistência, né? Ainda mais quando vai um tipo de avaliação aí sobre o seu trabalho. Então, isso precisa ser comunicado com antecedência e com cuidado, tem que se começar devagar, né? Então, começa com duplas de líderes, poucos líderes de revisão, treina esses líderes, e aí eles começam a fazer algumas revisões, inicialmente com o material deles mesmos, um faz com um produto feito pelo outro, e vice-versa, até eles pegarem o jeito de como se faz isso, né? Colocar uma fatia do cronograma prevendo esse esforço para fazer revisão, iniciar a revisão com partes não críticas do software, até você pegar o jeito, aprender e tal. E é isso. Então, essa que é a ideia de começar devagar, até que a equipe vá pegando o jeito e aprendendo como faz aquilo. Em termos de revisão técnica, era isso que eu tinha que passar para vocês. As coisas mais importantes são determinar os pontos no processo de desenvolvimento que você usa, onde você vai parar para fazer a revisão dos artefatos que estão sendo produzidos, que são os checkpoints, e aí para cada uma desses checkpoints criar a listinha de perguntas do material que vai ser revisado, que são os checklists. Esses checklists e os próprios checkpoints podem mudar ao longo do tempo, e o checklist com certeza vai sendo aprimorado à medida que você vai fazendo mais revisões. Tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Plínio Vilela falando aqui. Bosta. Hoje o meu cabelo tá maneiro, hein? Tô ficando velho, cara. Só ruga.